Jó 42:2 diz o seguinte, que os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Nunca. E aí nós olhamos para isso e dizemos, mas aqui o plano de Deus já está claro. É Rebeca. O plano de Deus está mais do que evidente, ela já foi a escolhida, Deus já deu todos os sinais, ele conduziu o servo. Ele fez com que Rebeca passasse naquela prova e dissesse e fizesse tudo aquilo que o servo tinha colocado como condição. Ela ofereceu água, ela deu água para o servo e ofereceu água para os camelos também, cumprindo ali aquele sinal que o servo tinha pedido a Deus. Estava claro o decreto de Deus, estava claro o plano de Deus, mas o servo ainda assim, ele fala, eu quero a aprovação de vocês. Então, quando nós temos contato com esse universo bíblico, nós ficamos perplexos diante disso. É interessante notar isso. Por que é interessante notar isso? Porque nós percebemos que Deus, na realização dos seus decretos, Ele trabalha de tal modo que Ele dá oportunidade para que as pessoas manifestem ali a sua resposta a esses planos todos. Qual é a diferença aqui? Qual é a diferença aqui entre o calvinista e o arminiano nesse ponto, né? Sempre aquele debate antigo, né? Qual é a diferença entre os dois? É simples. O calvinista diz assim, olha, Deus coloca a pessoa para que a pessoa dê a sua resposta. Ela vai dar a sua resposta. Se essa resposta não se harmoniza com o plano de Deus, o que vai acontecer? Deus vai passar por cima dessa resposta. Deus vai passar por cima dessa resposta. No ensino bíblico, Deus mostra a sua vontade, o seu decreto e o seu plano. Se o homem, que é um ser racional, ele vai contra, ele reage de modo contrário a esse plano e esse decreto, o que acontece? Deus atropela essa vontade, como dizem por aí. Deus passa por cima dessa vontade. Quais são os maiores exemplos disso? Nós vemos Jonas, por exemplo. Deus definiu, Deus decretou, você vai pregar a Nínive e Nínive seria salva. Aquele homem, ele fugiu disso. Ele resistiu a esse plano. O que aconteceu? Deus respeitou a vontade de Jonas? Não. Deus fez com que Jonas fosse para lá. No final das contas, o plano de Deus se cumpriu. Veja Paulo, por exemplo. O decreto de Deus envolvia salvar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha sido escolhido desde o ventre. E sabemos, até antes da fundação do mundo. Mas Paulo resistiu e Deus disse, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo resistiu e continuava perseguindo os cristãos. Mas no final, Deus atropelou isso tudo e fez com que ele caísse ali no chão e cresce no Evangelho. Então, qual é a diferença entre as duas visões, o calvinismo e o arminianismo? No arminianismo, quando o homem diz não e o decreto de Deus diz sim, o decreto de Deus recua. Essa é a visão arminiana. Quando Deus fala, é assim o meu plano, e o homem diz não, Deus recua. Fala, então eu não posso cumprir o meu plano porque você disse não. Então, o plano de Deus não se realiza porque o homem não permitiu. Eles dizem, Deus respeita o ser humano. Essa é a palavra que é usada, palavra até bonitinha, né? Deus respeita como se, de outra forma, Deus fosse desrespeitoso. Então, Deus não é arbitrário. Então, ele respeita a vontade humana. Se o homem diz não, então Deus não vai cumprir o seu plano, Deus não vai cumprir aquilo que ele decretou, Deus não vai cumprir aquilo que ele planejou, porque o homem disse não, o homem resistiu, e o homem então mudou toda a história, e Deus não pôde fazer nada, porque Deus respeita a vontade humana. Essa é a visão arminiana. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia, Deus pergunta ao homem. Deus dá voz ao homem. O homem tem uma vontade. O homem pode não ter livre-arbítrio, que é outra coisa, não confunda. Mas o homem tem uma vontade. Ele é um ser pessoal, ele toma decisões. A diferença é a seguinte na visão calvinista, na visão bíblica.
quando essas decisões vão contra o plano de Deus, então Deus passa por cima dessas decisões. Deus então nos trata como um gentleman, né? um cavalheiro. Ele ouve as nossas decisões, mas quando essas decisões contrariam o seu plano, então ele deixa de agir como um cavalheiro e passa a agir como um gladiador e nos atropela e faz a sua vontade. É a vontade dele no final que permanece, porque ele é o Senhor e não nós. Ele é o Rei soberano e não nós. Essa é a diferença entre as duas vertentes que vivem brigando por aí. Na visão bíblica, no final das contas, a palavra final é de Deus e ele faz a sua vontade, o seu plano, o seu decreto. E se alguém, usando a sua vontade, disse eu sou contra, essa oposição não perdura e não tem sucesso absolutamente nenhum.